Inicial. Prontinho, acho que 5:05, prontos para começar. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Agradeço demais a presença de vocês aqui comigo hoje. E o encontro de hoje acontece, inclusive, em um momento de muitos eventos importantes, né? Não foi de propósito, na verdade, eu comecei com esse projeto aí, para quem talvez não conhece, não participou do primeiro encontro, nasceu, na verdade, o Conversas Climáticas, aí como eu batizei essa sequência de encontros, nasceu de uma inquietação e de uma vontade minha de ter um espaço para, né, compartilhar e trocar ideias sobre esse assunto, que é meu assunto aí de área de pesquisa, principalmente depois da publicação do meu livro, fruto da tese do doutorado, porque, por um lado, eu estava muito feliz em colocar ali tudo no livro e publicar, mas, por outro, eu fiquei um pouco ali insatisfeita ou inquieta, porque os eventos e acontecimentos nesse assunto das mudanças climáticas continuam a acontecer, e aí você fica com aquela sensação de ficar desatualizado ou ficar ultrapassado, né? Então, esse espaço nasceu, na verdade, com essa vontade, com esse desejo de continuar trocando. E aí o primeiro encontro aconteceu né, eu propus aí uma sequência bimestral nas últimas semanas. Então, foi em fevereiro o primeiro, e aí eu, inclusive, utilizei o espaço para fazer o lançamento e apresentação do livro na última semana de fevereiro. E agora, aqui em abril, estamos reunidos novamente para esse segundo encontro, e com o tema, para abordar, para conversar, né, esse posicionamento dos atores internacionais perante a atuação do Brasil na governança climática. E aí, por isso que eu falei, não foi de propósito, mas foi bem na sequência aí, né, do encontro da Cúpula do Clima, que a gente vai conversar hoje, né, e de toda essa repercussão que, na verdade, já vem acontecendo, tem aí uns 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, né, enfim, no Brasil e para o mundo. Então, essa é a minha proposta aí de lives nesse ano, veio dessa vontade, desse desejo, e nesse primeiro encontro fiz, como eu falei para vocês, aí o lançamento e a apresentação assim, do livro, que é a Governança Climática no Estado de São Paulo. Já fica aqui, né, aproveitando a propaganda, para quem quiser, está disponível, tem versão possível digital e física, se você encomendar, nos principais aí, marketplaces, como eles chamam, Amazon, Google Books, aí tem os formatos que vocês preferirem. Mas, enfim, como eu falei para vocês, hoje o objetivo é conversar sobre esse posicionamento, né, de atores perante essa atuação do Brasil na governança climática, né? Então, para iniciar essa conversa, eu acho que é importante a gente, obviamente, vai falar das repercussões, mas eu preciso trazer um pouco do contexto, né? Não tem jeito de analisar só um pedaço, só ali os finalmente. Então, para dar um pouco do contexto, não sei se todos vocês estão familiarizados, mas quando a gente fala de política ambiental, a gente pode pensar nesse conjunto de metas e de instrumentos, né, que um governo pode tomar, né, e nesse caso das mudanças climáticas, para visar reduzir impactos, né, de atividades econômicas, de ações antrópicas sobre o meio ambiente. Então, política ambiental de forma mais genérica, né, e de uma maneira mais ampla, se a gente pensar, então, política ambiental do Estado brasileiro, né, a gente está falando desse conjunto de políticas públicas desenhadas pelo Brasil, e aí que pode ocorrer em diferentes níveis dentro da nossa federação, já que a gente tem uma forma aí federativa de Estado, a gente também vai ter, além dos níveis da federação, há também as ações possíveis dentro dos poderes, então do poder legislativo, do executivo e do judiciário. Do legislativo, obviamente, criando, né, fabricando aí as leis, e do executivo, que merece um parêntese, porque tem um papel bem importante, principalmente em nível federal, né? Porque além de representar externamente a nação, né? Então essa dupla função da União, né? Então representa o nosso país ali como
pessoa jurídica de direito público perante as outras nações, mas principalmente no que a gente vai conversar hoje, também muito importante porque executa as políticas públicas, né? Então, vale bastante esse parêntese aqui, né, que com o passar do tempo, de forma geral, para vários direitos, principalmente, né, os direitos fundamentais, os direitos sociais, a gente teve uma ampliação dessa atuação do Estado para efetivar esses direitos. E na seara ambiental não foi diferente, né? O Brasil teve um alargamento das suas, né, e o executivo, principalmente o poder executivo, das suas aí ações e também como regulador, né, para efetivar aí medidas de proteção ao meio ambiente. Então realmente faz aí bastante diferença, né, olhar para essa atuação, para esse papel, quando a gente pensa de modo amplo, de modo genérico, na atuação do Estado brasileiro. Então, vejam que eu estou trazendo de forma mais ampla assim, o contexto, para trazer que essa preocupação do Estado brasileiro, nos últimos, talvez, aí, quase 40 anos, direcionou o Brasil, sim, a adotar uma política ambiental, de forma também mais ampla, considerada como protetiva, né? Mais atrás, a gente até foi vanguardista, de certa maneira, então, protetiva dos recursos naturais e promotora do desenvolvimento sustentável. Então, essa política ambiental, que hoje está expressa na nossa legislação, com todos os defeitos, né, gente? Podemos dizer, mas que busca, sim, garantir esse bem-estar da sociedade, esse desenvolvimento nas suas dimensões, né, ambiental, social, econômico, em proteção também dos interesses e bem-estar das gerações futuras, né? Então, mais especificamente, isso falando de forma mais ampla da política ambiental do Estado brasileiro, e se a gente for olhar para a preocupação das mudanças climáticas, então a gente pode, sim, encontrar também um ordenamento jurídico aí estruturado, primordialmente pela Constituição Federal, mas por normas que foram, então, sendo confeccionadas pelo Poder Legislativo, que servem, então, de alicerce para essas medidas, né, que trazem instrumentos para o sistema de governança, para o sistema de combate, né, à emergência climática ou às mudanças climáticas. Sem dúvida, a primeira delas que deu ali bastante direcionamento foi a Política Nacional do Meio Ambiente, mas foi lá na Rio 92 que realmente o Brasil, né, teve a assinatura da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, e aí, que é um tratado internacional, muitos, acho que praticamente todos os países do mundo assinaram, é aí que o Brasil realmente se engaja numa política mais específica climática, né, e não só ambiental de uma forma mais genérica, como eu vinha colocando para vocês, mas uma política climática propriamente dita, né? Então, já que o objetivo, se a gente for pensar principalmente aí a partir da Rio 92, com a adoção da Convenção Quadro, se o objetivo dos países vai então ser, eles querem lidar com esse problema que é global, de uma maneira que precisa ser, de certa forma, cooperativa, né, porque as consequências do problema também são divididas entre os países, né, cada nação precisa ali adotar, precisa contribuir, né, para ou estabilizar as suas emissões ou diminuir, né, emissões de gás de efeito estufa. E, obviamente, dentro de um cenário que, né, os cientistas já apontam que já está muito perto, ou já ultrapassamos, salvo engano, lá o tipping point, lá né, o ponto de não retorno, mas que, obviamente, né, o que a gente conseguir fazer em termos de redução e de mitigação já vai ser em alguma medida, né, menos pior, vamos dizer assim. Mas voltando aqui, né, para essa ideia de engajamento e de postura e de, né, implementação de uma política climática propriamente dita pelo Brasil, após aí essa assinatura o surgimento da Convenção Quadro, vem o Protocolo de Quioto, que todos vocês já ouviram falar com certeza, foi entrar em vigor um pouco depois, foi lá em 1997, depois ele entrou em vigor em 2005, e uma sequência de Conferência das Partes, que são os eventos, inclusive, né, os encontros abrigados pela essa Convenção Quadro, e que foi sendo realizado
aí ano após ano, influenciando sim nas políticas internas, nas políticas domésticas e principalmente também aqui a gente está tratando do Brasil, né? Aí desencadeando na nossa política nacional sobre mudança do clima lá em 2009. Então, ok. Já passei aqui para vocês um contexto, né? Falei que não dava para a gente entrar assim de uma vez, então quis aqui trazer para vocês esse contexto, caminhando até meio que no raciocínio de temporal. Então, dá para a gente entender a partir disso e afirmar que a trajetória da regulação ambiental no Brasil tem ali avanços, é marcada, né, no plano institucional, inclusive com leis, né, com normas que representam isso, e ações também, se a gente for se levantar. Mas, mais recentemente, o que aconteceu nesse percurso, né? Eu estava falando do protocolo de Kyoto, falei para vocês lá, meados de 1997, mas 2005, e aí esse protocolo sofreu muitas críticas, porque ele tinha uma intenção muito boa, então tinha ali um conjunto de compromissos de redução de gases de efeito estufa, né, pelos países desenvolvidos principalmente, que era mais o foco, mas também incentivava os países em desenvolvimento a também reduzirem as suas emissões de gás de efeito estufa a longo prazo. Então tinham essas metas, né, e isso deveria durar, né, foi até ali, o marco era até 2012. Então, a lógica desse protocolo, o sistema dele, né, ele foi projetado num sistema top-down. Então, ele colocava que os Estados-nações ali como atores principais, né, iam assumir esses compromissos e que eles seriam juridicamente vinculativos para esses governos. Então, na prática, faltou um pouco também de apoio de governos importantes, a gente pode citar, inclusive, o exemplo dos Estados Unidos, que lá na época, 2001, com Bush, né, anunciando que os Estados Unidos não ratificaria o protocolo de Kyoto, porque todos tinham, então, essa preocupação com esse caráter vinculativo, e isso ocasionaria uma perda da soberania, então todo ali uma reticência, né, com relação a esse sistema. É nesse contexto, então, que até em contraponto, acabando aí o período do protocolo de Kyoto, começa a ser negociado o que depois, né, vem a ser o Acordo de Paris, e que é em 2015, e que representa uma mudança nesse sistema de abordagem. Ao invés de ser colocado, de ser proposto uma ideia, né, de cima para baixo, de aí compromissos perante com os países, eles propuseram, né, entenderam que como não deu certo daquela forma, eles propuseram então uma abordagem bottom-up, né, de baixo para cima, de uma política climática ou de um regime aí internacional para a mudança do clima, num modelo em que os governos nacionais, eles mesmos, proporiam as suas contribuições, né? Então, o Acordo de Paris prevê que os objetivos dos países signatários, então, sejam autodeterminados. Bonita essa palavra, né? As famosas NDCs, né? Em inglês, em português, as contribuições nacionalmente determinadas. Então, mudou essa abordagem, né? Trouxe realmente uma modificação mesmo na forma de engajar os países nesse regime internacional para enfrentar esse problema que é global. Né? E isso é muito importante no contexto, porque, então, desde 2015, com o Acordo de Paris, né, o Brasil também faz as suas contribuições, a sua NDC também marca lá a sua presença, numa época em que, né, o Brasil ainda tinha até um certo protagonismo, vamos dizer assim, nesse cenário, mas, mais recentemente, o que veio acontecendo é que essas ações foram sendo enfraquecidas. Então, a performance do Brasil nessa política externa, na política climática, na governança climática como um todo, foi realmente decaindo. Né? E esse resultado é o que vocês devem escutar aí nos jornais, é o famoso chamado desmonte, né? Eu falo meio rindo, assim, mas não é porque eu acho engraçado, não, é porque é realmente um desmonte da política ambiental brasileira. E as repercussões, né, não só
aqui dentro do país, mas, né, se projetam aí internacionalmente, como a gente vem acompanhando nos jornais, como eu falei na última semana, mais intensamente. Então, gente, não sei se eu estou falando muito rápido aqui, eu nem estou olhando, eu até esqueci de dizer no começo da introdução que eu colheria, a gente abriria para as perguntas ao final. Maravilha, obrigada, Aline. Para a gente trocar impressões, mas dado esse contexto, então, mais recentemente, esse desmonte que é, né, como a gente ouve bastante falar, é chamado aí esse cenário de, né, realmente foi decaindo essa performance do Brasil na sua política climática. Então, ainda que o governo brasileiro reafirme essa continuidade de atuação climática, né? E isso nem estou falando do acontecimento da semana passada, que eu ainda vou chegar lá, mas olhando até para o governo passado, ou para os governos passados, ainda que isso fosse sendo reafirmado e sendo até ali colhendo investimentos, participando das reuniões, até, né, nos governos passados, até com um certo protagonismo, legal, ok, mas na prática também isso foi sofrendo né, foi desacelerando, foi sofrendo aí, foi decaindo. Então, o que a gente pode ver realmente é um retrocesso em diversos indicadores, então, as ações foram deixando de serem atualizadas, de serem tomadas, as medidas, as preventivas e as de fiscalização e combate, por exemplo, ao desmatamento, como a gente vai falar daqui a pouco, mas, né, principalmente, acho que o que também agravou mais esse quadro foi a descontinuidade, né, das políticas importantes, né, que são políticas de Estado, ou que pelo menos deveriam ser políticas de Estado e não políticas de governo, não é verdade? Então, a gente pode pontuar aqui que nos últimos aí, talvez 3 anos, principalmente, vamos botar aí como uma fase mais crítica, né, que o Brasil aí realmente decaiu na execução das suas políticas ambientais e climáticas, principalmente. E, como eu disse, o Poder Executivo tem, sim, né, um papel muito importante como condutor, como corretor das políticas ambientais, daquilo que a gente chama, então, né, política climática. E se ele tem esse papel importante, né, e o chefe do nosso Executivo e o governo, né, anterior ou atual, começa a andar na contramão dessas políticas que já estavam desenhadas, então, certamente, essas ações todas aí vão causar consequências negativas, não só em termos de imagem com os outros países, mas para o próprio desenvolvimento do nosso país, né? O desenvolvimento sustentável que não né, nunca vai ser alcançado se, né, a gente começar ou continuar andando na contramão. Então, por conta dessa postura, e aí mais especificamente a gente pode falar do governo atual e do chefe, né, do executivo, o nosso país passou também a ser tratado aí, né, pelos líderes das outras nações como, né, péssimo gestor, como negacionista das questões ambientais, das mudanças climáticas, retratado pela imprensa nacional, internacional, até como uma ameaça aos esforços globais, né, porque se outros países estão se esforçando e estão tomando as medidas para a preservação e para o combate, né, das mudanças climáticas, redução de gases de efeito estufa, o Brasil, então, fica nesse papel de ameaça, né? Então, a gente foi aí da nação que sediou a conferência da ONU importante, aí, que deu o surgimento à Convenção Quadro, para uma nação, então, que ano passado, não, 2019, né, não quis nem sediar a Conferência das Nações Unidas, que depois acabou sendo transferida para Madrid, a COP25, sem contar, nesses últimos 3 anos, das inúmeras decisões, né, principalmente do ministro do Meio Ambiente, que, se a gente for listar aqui, poderia demorar um pouco, gente, eu não ia liberar vocês hoje. Mas eu não vou listar, vocês sabem, acompanham nos jornais, né? Mas vale mencionar talvez uma aqui, que foi a suspensão do Fundo Amazônia, que foi lá em 2019. Isso realmente foi, assim, desencadeando uma série de outras consequências. Até então era um instrumento, né, bastante importante para o Brasil de financiamento para ações de combate à mudança do clima.
né? E que realmente, quando ele foi aí suspendido, isso gerou uma série de consequências bastante importantes quanto ao financiamento. E aí você olha para hoje, né, para agora, para o momento atual, e vê a postura do governo pedindo dinheiro, né, pedindo financiamento. Então, é muito, muito triste, né, você fazer esse paralelo aí entre a ação do executivo pelo ministro. E cabe a gente lembrar também que aí, por conta disso, uma outra consequência muito séria, que é interessante pelo lado jurídico da coisa, eu sei que tem gente na reunião que não é do mundo do direito, mas olha que interessante, em 2020, em junho de 2020, a gente teve ações importantes propostas por partidos políticos brasileiros interessados no Supremo Tribunal Federal e falando o quê, né? Alegando o quê? Falando exatamente que existe uma omissão por parte do poder público por não colocar o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima em funcionamento, né? Que é um importante, como eu falei, instrumento para as ações de combate à mudança do clima. E aí, estando inativo, estando suspenso, eles, então, fizeram toda a argumentação jurídica para tentar aí que o Supremo, né, reconheça que há uma omissão do poder público, né? E nesse sentido, essa ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é até uma ação inovadora, e por isso que eu falei que é interessante, é triste pelo cenário todo, mas é interessante na questão jurídica, porque ela é aí inovadora para o nosso sistema, nesse campo da litigiosidade, aí da litigância climática, como os estudiosos chamam. E aí é bem interessante mesmo, o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele diz, até anotei para dizer para vocês aqui, a fala, né, o recebimento da ação, ele diz assim, né, claro, a ação toda já fala que, né, isso causa consequências, graves consequências econômicas, sociais, né, aí no cenário das políticas ambientais. E aí ele fala assim, eu anotei aqui para dizer para vocês, o ministro, o quadro descrito na petição inicial, se confirmado, né, porque ela não foi julgada ainda, foi só recebida, inclusive ano passado teve audiência pública, que foi muito interessante nessa discussão, ele escutou tanto pessoas do governo quanto acadêmicos, enfim, representantes ativistas, então foi bem legal a audiência no STF. Ele diz assim, o quadro descrito na petição inicial, se confirmado, revela a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, a exigir providências de natureza estrutural. Vale reiterar, a proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional. Então, muito bonito o recebimento pelo ministro. E eu achei, assim, né, ele não chamou de desmonte, ele não usou essa expressão que eu usei ali no começo da fala com vocês, mas é um sinônimo, né? Um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, o que é? O desmonte que a gente, de modo vulgar, talvez, chama, né? E escuta falar. Então, realmente se trata, aí a gente pode dizer que é uma fase delicada. Eu prefiro chamar de fase porque, né, não quero ser a mensageira do apocalipse e que, né, só vê o lado ruim da coisa. Então, eu prefiro enxergar como uma fase que vai passar, tomara, mas realmente é uma fase muito delicada, vem sendo, né, talvez, em relação à gestão que está realmente muito ineficiente do governo atual na nossa política climática. E como eu falei para vocês, né, deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo. Mas aí também só lembrando, né, eu falei que eu não ia listar as diversas, inúmeras ações e retrocessos, mas 2019 também ficou marcado bastante, deu bastante repercussão no Brasil e fora do Brasil, porque pela forma também como o governo tratou os incêndios e as queimadas na floresta amazônica e depois, ano passado, né, 2020, nas queimadas lá nos incêndios no Pantanal. E então tudo isso também contribuiu, acho que, aí para
por esse momento muito triste mesmo de retrocesso, de desmonte, né? E os índices de desmatamento que vêm, vez a vez, mais e mais, batendo recorde atrás de recorde, não dá. Então, assim, vem aí num crescimento contínuo, agora em 2021, já estão falando que, mais uma vez, né, o índice voltou a bater recorde aí em março, num aumento em relação ao do ano passado, que já tinha alcançado a maior taxa nos últimos 12 anos. Então, assim, como é que a gente chega nesse momento de cúpula do clima, que é onde eu quero chegar com vocês, que aconteceu na semana passada, né? E a gente pode até estender, né? Acho que na virada Trump-Biden, que eu acho que é bastante importante também, né, nessa mudança, talvez, de postura, a gente chega, então, em 2021, nesse péssimo cenário de índices de desmatamento, né, crescentes, com também a problemática da pandemia que se soma, né? Então as crises tomam proporções ainda maiores. A gente também esperava que pudesse ter algum tipo de retorno, né, a chamada retomada verde, ou um retorno mais consciente, mas não é o que vem acontecendo. Na verdade, né, as emissões voltaram aí a todo vapor, e é nesse contexto, então, que a gente tem um péssimo cenário mesmo. E aí o Brasil chega nessa cúpula do clima, que então, vocês sabem, essa reunião que aconteceu agora, né, 22 e 23 de abril, nesse momento de Joe Biden retomando também, querendo ser aí, né, voltar a colocar os Estados Unidos também como líder, como aí protagonista nesse cenário de combate às mudanças climáticas, em contraposição à política cética e negacionista também do Trump, que eu acho que o Bolsonaro também pegava ali a carona, né? E aí essa retomada, então, de agenda pelo Joe Biden, obviamente, né, bastante importante, sinaliza para o mundo, né? Ele convidou os líderes, primeiros-ministros, presidentes, os representantes aí dos países para participarem, e online, né? E aí, nesse contexto, na semana anterior, inclusive, Bolsonaro já tinha preparado por escrito uma carta, e depois, no pronunciamento ali na reunião, fez, né, um discurso que vocês devem ter ouvido, provavelmente, nos jornais. Foi um discurso recebido com muita desconfiança, né, gente? Então, por quê? Porque Bolsonaro acabou ali afirmando que o Brasil tem feito um ótimo papel, que ele está na vanguarda do enfrentamento aí do aquecimento global. Por um lado, foi surpreendente, porque ele já fez pronunciamentos muito céticos e muito piores, mas colocando ali um pouco, então, desse histórico que eu, inclusive, trouxe para vocês, né, que realmente, se você for olhar ao longo do tempo, o Brasil, né, teve esse papel de protagonista, e aí, mas aí ele requenta, ele traz ali, né, novamente as contribuições nacionalmente determinadas que o Brasil já tinha assumido, né, que era de reduzir 37% de emissões até 2025 e de 43% até 2030, em comparação com o ano base de 2005. Mas aí tem um outro parêntese que a gente poderia aqui colocar, né, que foi após aí 5 anos, como o Acordo de Paris prevê, né, os países fazem ali a atualização das suas NDCs, e aí teve toda essa polêmica que, ano passado, dado os 5 anos do acordo, o Brasil fez ali um pulo do gato, vamos dizer assim, mantendo essas porcentagens que eu falei para vocês, então 37% das emissões até 2025, com base em 2005, só que o que mudou é que a forma como se calculou as emissões, né, desse ano base, primeiro, quando na primeira proposta tinha sido feita por uma metodologia, vamos dizer assim, um cálculo, uma fórmula,
E aí, nessa atualização, eles utilizaram uma outra conta, uma outra fórmula, que era de um relatório mais atual, de relatório de emissões, e aí, como deu uma diferença de número, na verdade, atualizou diminuindo a ambição e não aumentando como era esperado, né? Isso também é muito complicado, tem as pessoas que estudam e argumentam no sentido aí da litigância climática também têm aí sustentado, né, que é um descumprimento do acordo, você, se é para atualizar no sentido mais ambicioso, você retroceder, né, também é complicado. Mas aí, fechado esse parênteses da NDC do Acordo de Paris, e voltando aqui para os acontecimentos recentes e do contexto do discurso na cúpula do clima, né, ele também, no pronunciamento, trouxe, além de trazer ali de novo, né, reafirmar a NDC, ele também indicou ali que uma antecipação que ia ser ali antecipada em 10 anos, então a neutralidade, chamada neutralidade climática, que inicialmente era prevista para 2060, daí ele falou que vai ser até 2050. Mas isso também é visto com muita desconfiança, né? Ele falou que no discurso colocou isso como se fosse ali uma das medidas mais, como é que se pode dizer, que ele, né, faria ali a mais, mas isso é visto com muita desconfiança, né? Até porque imagina que da postura, né, tida até então, isso soa até falso, né? Soa até ali inverdadeiro. E aí, na última parte do discurso ainda, ele traz, no pronunciamento lá, ele fala, ressalta toda a necessidade de apoio financeiro, que é preciso, então, contar, né, com isso, meio que, caso contrário, não vamos conseguir, não vamos, né, tomar as medidas. Então, isso também é recebido de forma muito negativa, né, porque é pedir ali um apoio financeiro dentro de um contexto né, de retrocessos e de desmonte, né, por exemplo, suspensão do Fundo Clima em 2019, entre outras ações. Então, tanto na carta, né, tem mais ou menos o mesmo conteúdo da carta que ele enviou por escrito e depois o pronunciamento no evento, né, ali um requentamento, é um discurso retórico de um histórico que o Brasil tem, que tudo bem, merece destaque, mas das metas que, né, já tinham sido assumidas, mas e aí, gente, representa? A gente pode dizer que isso dá para dizer que é um avanço, dá para enxergar isso com bons olhos, assim, né? Talvez eu não diria avanço, não, mas que foi simbólico, foi. Eu acho que isso a gente precisa colocar, porque, né, dados outros discursos, dadas outras vezes de manifestação em eventos importantes, realmente existe uma comunicação importante nesse discurso que foi, com certeza, muito bem pensada, tem um simbolismo aí, né? Porque são 2 anos, mais de 2 anos e alguns meses de medidas em sentido contrário, de postura em sentido contrário, né? Então, por isso que todo mundo, não só os atores internacionais, mas também os atores aqui do Brasil, enxergam isso com muita desconfiança, né, e com muita crítica mesmo. Então, óbvio, a gente sabe que política externa, política em âmbito nacional também é aí um conjunto de discursos, né, construir toda uma narrativa, apresentar um plano de governo, fazer promessas quando é candidato, a gente sabe, e também por ações, né, tem que ser, porque, né, só o discurso sem as ações também não sustenta. Mas essa mudança aí de discurso, a gente tem que, acho que faz parte aqui do nosso encontro de hoje, né, entender que isso é explicável, né, e é explicável, pode ser explicado aí por essas tantas pressões, né, diversas pressões de todos os lados que foram sendo feitas e que o governo
acaba respondendo, né? Vai ser só no discurso? Né? Pode ser que sim. Vão ter ações também? Não sabemos. Mas, de alguma forma, isso é uma resposta a essa pressão. E, né, as lideranças todas estão muito atentas a qualquer movimento aí, não só de fala, mas de medidas e ações concretas, e a gente pode dizer que o nível de tolerância já está muito baixo, por conta desse histórico recente. Né? Já está ali tolerância zero. Tanto é que quando ele vai e faz um discurso como esse, ninguém fica feliz. Ai, que bom que ele fez um discurso mais, né, ou menos negacionista. Porque o nível de tolerância já está lá embaixo. Né? Então, realmente não... E aí, uma coisa que eu não queria deixar de abordar com vocês é que, para além dessas lideranças internacionais, né, representadas pelos seus líderes, presidentes, primeiros ministros, né, aí das nações, a gente também tem outros atores importantes na governança climática. Então, essa pressão não vem só, né, da política externa, dessas relações aí entre os representantes dos países. Esse cenário todo, obviamente, prejudica o nosso desenvolvimento aqui interno, o desenvolvimento do setor privado brasileiro, da sociedade brasileira como um todo. E existe uma pressão também interna, né, da própria sociedade civil, do próprio setor privado brasileiro. Então, para amarrar tudo isso, eu já vou caminhando aqui no final para também reservar um tempo para a gente trocar ideias. Aí esse conjunto, essa conjuntura, né, esses outros atores também, né, internos e externos, e que, para amarrar tudo isso que a gente veio falando até agora, toda essa pressão, então, e toda essa exigência que é feita para o Brasil, a gente entende quando olha para a trajetória que vinha sendo feita, toda essa exigência, toda essa pressão, realmente não é só de líderes, não é só, né, dos presidentes, não é só dos outros países, mas também dos governos subnacionais brasileiros, também da sociedade civil brasileira, e ainda de personalidades famosas, né, do mundo artístico, do mercado financeiro, do mundo aí dos negócios, personalidades aí influentes, né, do Brasil, também do exterior. Então, essa pressão tem surtido efeito, eu acho que é o que a gente pode verificar com base nesse momento, nesse discurso, que pode se sustentar ou não, né, gente? Mas, ainda que isso apareça num discurso, na retórica, ainda que isso soe como promessas vazias, falsas, ainda que a gente duvide, né, que qualquer coisa vai ser feita, mas, assim, essa cobrança tem surtido efeito e é importante a gente valorizar esses atores, sim, dentro do cenário de governança climática, porque é só assim, e por meio dessas cobranças, que a gente vai poder ter um maior foco nesse problema, maior atenção e vigilância ali, fiscalização do que o governo está fazendo ou não fazendo, né, das ações efetivas que também o governo vai precisar tomar para não, assim, passar mais vergonha do que tem passado, né? Porque estava nessa posição de ameaça, de pária, né? Como os jornais sempre trazem essa palavra, para o mundo inteiro, aí de repente vem com um discurso diferente, né, que talvez seja pior fazer o discurso e voltar ali a ser criticado do que se não tivesse feito. Então, assim, eu imagino que isso realmente seja bastante simbólico e cause aí, né, isso tenha, de certa forma, em alguma medida, aí surtido efeito nesse sentido. Né? Então, é importante valorizar, sim, a atuação desses atores que eu falei para vocês. Então, governos subnacionais, sociedade civil, o setor privado, né? Aqui no Brasil a gente pode falar até dos ruralistas, né? O setor, a parte empresarial também tem feito bastante pressão, né? As personalidades, como eu falei, famosas aí, importantes. Então, todos esses atores fazem parte desse cenário, né, de governança. Então, eu queria concluir com vocês aqui para a gente trocar mais ideias, né, dizendo aí que isso que significa, a gente começou falando de política climática, e eu termino, então, trazendo para o âmbito da governança, né, que inclui esses outros atores, que inclui outros níveis
né, que são importantes para o equilíbrio, vamos dizer assim, para esse estica e puxa, que é, né, aí, enfim, possível e para encarar um problema né, de proporção global. Então, eu acho que falei bastante aqui. Quero abrir também para vocês, para a gente fazer aqui uma conversa, dizer também que nos próximos encontros inclusive uma ideia que eu, desde a concepção do projeto, eu quero convidar colegas, fazer às vezes uma troca mais ali, mais dinâmica e não ficar só eu aqui falando na palestra, na live, mas se quiserem trazer aí impressões, se quiserem se manifestar, agora é o momento, fiquem à vontade para a gente conversar aqui na nossa live. Obrigada, João. Mayara, parabéns, viu, pela sua exposição, foi maravilhosa, super esclarecedora. Eu acredito também que é muito nesses atores macro, mas principalmente nos atores micro, né, que é a sociedade civil mesmo, expondo em mídia social, da forma como você está colocando aqui também, super importante. Eu acho que a gente pode influenciar também em casa, no ambiente de trabalho, enfim, nos lugares onde a gente frequenta. Então, muito obrigada pela tua exposição, foi de grande valia. Ótima, não, a tua também colocação foi perfeita, né? Aquela máxima do local para o global, né? Então, realmente, as mudanças ali mais, às vezes, mínimas ou, às vezes, a gente pensa que é insignificante, né? Vão reverberando e vão crescendo nessa cobrança, nessa pressão que eu acho que maior lição aí dessa última semana, desse discurso, dessa repercussão toda, para mim foi isso, né? Não sei, não considero um avanço, não considero grandes, assim, garantias de que ali as medidas vão ser efetivamente tomadas, mas exatamente nisso, de sentir que as pressões fazem efeito. É isso aí. Valeu pela presença, Aline, João. Queria aqui registrar a presença da minha querida Regiane. Vejo aí também o Cristiano. Obrigada, gente, pela Luísa. Eu quero fazer uma perguntinha aqui rápida. Por favor. Deixa eu abrir minha câmera aqui, vamos ver se eu apareço. Vamos lá. Luísa. É um pouco especulativo, assim, mas queria ver qual é a sua percepção, considerando a participação, né, na cúpula agora recente. Uhum. E essa mudança de discurso, mas ao mesmo tempo retórica, né, que a gente que conhece bem o governo que vive, né, não acredita muito no discurso, mas você enxerga de alguma forma um encaminhamento assim para futuras sanções ou retaliações aí do cenário internacional em relação a essa política que já agrediu tanto, né, o estado das coisas em relação ao clima e a proteção do meio ambiente. Uhum. É especulativo, só quero ouvir tua opinião. Comentar, assim. Não, é ótimo. Comentar o nosso se debate. você, em algum momento, acredita que isso pode acontecer, se já existe algum movimento, enfim. Eu acredito que é muito difícil acontecer, e eu acho mais fácil acontecer primeiro na litigância no STF aqui. Eu acho que, enfim, foi proposto ano passado e tem bases bastante, né, tem bastante fundamento por conta dessa suspensão do Fundo Clima, o STF, né, dizer que o Estado brasileiro foi omisso. Então, acho que está mais perto disso acontecer, e eu acho que vai acontecer pelas manifestações que o ministro Luiz Roberto Barroso tem feito. Eu assisti à audiência pública e, assim, ficou feio. Os representantes todos do governo que tentaram se defender, foi assim, não deu.
e todas as outras manifestações realmente trouxeram lá muitos fundamentos. Então, eu acho que vai ser mais... Vai começar em casa. Vai começar aqui isso, no nosso tribunal. E, assim, especulando bem para o futuro, acho que a chance é bem mínima, porque a gente caminha cada vez mais para um modelo de retaliações não na parte vinculativa jurídica, mas nessa parte de pressões, né? De represálias comerciais, que você entende bem, né? Então, nesse jogo aí que vai muito mais aí, né? Sai do vinculativo jurídico vamos dizer assim, de punição no âmbito jurídico. Então, eu acho que, né, tem bastante ainda coisa para acontecer. Sim, com certeza. Vamos continuar aqui nas nossas trocas, nossos encontros. Agradeço demais, vi aqui no chat também, aqui agradecendo a querida Regiane pelas colaborações. Para a gente refletir, né, e como a Aline também falou, as mudanças começam nos pequenos espaços, isso mesmo. Muito bom, gente. Não quero segurar aqui vocês por muito mais, mas estou à disposição se quiserem trazer mais aí impressões. Tudo bem? Fazer a propaganda do meu livro, daquelas. Já deixei aqui na mão, então essa é a minha fruto da tese do doutorado, mas foi daqui também que nasceu a vontade de, obviamente, é outra linguagem, né? A gente fazer uma live, fazer uma exposição online, ainda que a gente troque, nas próximas eu quero trazer algum colega ou fazer online também com alguém para fazer uma coisa mais dinâmica. É outra linguagem, a gente sabe que é atual e está até um pouco já desgastada, né? Porque são muitas lives, muitos eventos online acontecendo, mas é uma forma de dar continuidade a não ficar presa ao que o livro, né, teve que fechar, teve que publicar, e aí eu já acho que está ficando velho. Então, é isso, gente. João, vem buscar o seu, que eu tô te devendo esse livro. Fechou? João me orientando, obrigada. Gente, Aline, obrigada. O Felipe mandou aqui, teve uns probleminhas com o áudio. Boa, Felipe. Boa, os próximos encontros te aviso. Obrigada, Luísa, pela presença e participação. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, Isabela. Valeu, João. Até.